O inimigo silencioso da noite. A cada noite, enquanto a cidade dorme, milhões de pessoas travam uma batalha silenciosa dentro de suas próprias cozinhas. Não é uma guerra contra a fome física, mas contra um impulso quase incontrolável que transforma a geladeira em um campo de experimentos perigosos. Eu chamo isso de laboratório noturno, o momento em que a disciplina racional do dia se dissolve e o corpo, influenciado por forças que você nem imagina, assume o comando. Este não é um problema de falta de força de vontade, é uma questão de bioquímica, de relógio biológico sabotado, de hormônios em conflito. A promessa que faço hoje é revelar o mecanismo oculto por trás dessa compulsão e entregar a você o protocolo exato para fechar este laboratório para sempre. O segredo não está apenas no que você come, mas no momento exato em que você se alimenta quando o sol se põe. Por que a noite sabota a sua dieta? A verdade que ninguém te conta é que seu corpo possui um diretor químico noturno, a melatonina. Este hormônio, que prepara seu organismo para o repouso, trava uma batalha silenciosa contra outro hormônio crucial, a insulina. Quando você se alimenta durante o pico de melatonina, geralmente 2 ou 3 horas antes de dormir, está criando um conflito metabólico devastador. Seu pâncreas possui receptores específicos chamados mTNR1B, que, quando ativados pela melatonina, reduzem drasticamente a capacidade de produzir insulina. O resultado, a mesma refeição que você comeria ao meio-dia tem um impacto completamente diferente à noite. Os níveis de glicose disparam, permanecem elevados por mais tempo e a tendência ao armazenamento de gordura aumenta exponencialmente. Este é o mecanismo oculto que explica por que tantas dietas falham. As pessoas focam apenas nas calorias e nos nutrientes, mas ignoram completamente o timing circadiano. Seu corpo possui um cronograma biológico preciso, onde cada órgão tem seu horário de pico de funcionamento. O período noturno foi projetado para reparação celular, desintoxicação e regeneração, não para processar refeições pesadas. Quando você come fora desse horário ideal, está basicamente tentando fazer uma cirurgia complexa com as luzes apagadas. O resultado não poderia ser diferente: metabolismo lento, digestão comprometida e acúmulo progressivo de gordura. A verdade contraintuitiva é que, após o anoitecer, o horário da refeição frequentemente tem mais impacto do que seu conteúdo nutricional. E este conflito interno se manifesta de maneira cruel na vida real através de um ciclo vicioso que mantém o laboratório noturno sempre aberto. Os 5 combustíveis que mantêm o laboratório aberto. O primeiro e mais devastador é a privação de sono combinada com horários irregulares. Quando você dorme mal ou em horários desregulados, cria um caos hormonal que desregula completamente a leptina e a grelina, os hormônios responsáveis pela saciedade e pela fome. A leptina, que deveria avisar seu cérebro que você está satisfeito, diminui drasticamente. Já a grelina, o hormônio da fome, aumenta em até 30% após uma noite mal dormida. É como ter o freio quebrado e o acelerador travado ao mesmo tempo. O segundo combustível é o estresse crônico e a alimentação emocional. O cortisol, nosso hormônio do estresse, age como um acelerador metabólico que praticamente obriga seu corpo a buscar comfort food. Quando você chega em casa após um dia estressante, seu cérebro não está procurando nutrientes, está buscando dopamina rápida para aliviar a tensão. E nada fornece essa recompensa imediata melhor que açúcar e gordura combinados. O terceiro sabotador é o álcool noturno, mesmo aquela inocente taça de vinho. O álcool não só fornece calorias vazias, como também reduz drasticamente suas inibições e aumenta exponencialmente os desejos por alimentos ricos em carboidratos. Ele age como um disfarce perfeito para a compulsão, fazendo você acreditar que merece aquele petisco extra. O quarto combustível são as falhas na rotina alimentar diurna, especialmente o jejum prolongado seguido de rebote noturno. Quando você passa muitas horas sem se alimentar adequadamente durante o dia, chega à noite com uma fome acumulada que beira o desespero.
Seu corpo, em modo de sobrevivência, exige calorias densas e rápidas, levando a escolhas alimentares catastróficas. E o quinto e mais moderno combustível, a combinação mortal entre telas luminosas e a disponibilidade constante de ultraprocessados. A luz blue das telas suprime a melatonina, confundindo seu relógio biológico e aumentando a vigília, e, consequentemente, a fome. Enquanto isso, a praticidade dos alimentos ultraprocessados cria a tempestade perfeita de dopamina que mantém o ciclo vicioso funcionando. Identificar cada um desses combustíveis é a primeira parte, mas a verdadeira liberdade começa quando você aprende a desarmar cada um deles sistematicamente. O protocolo de fechamento é sua arma contra o laboratório noturno. Mas identificar o problema é apenas metade da batalha. A verdadeira liberdade começa quando você tem um protocolo claro, um roteiro exato que transforma a teoria em ação prática. Este não é um conselho genérico sobre comer melhor, é um sistema militar de desarmamento do laboratório noturno minuto a minuto, e tudo começa com um relógio biológico que você vai reprogramar a partir de hoje. Vamos ao protocolo de fechamento, sua arma definitiva contra a compulsão. Tudo começa em T-180, 3 horas antes de dormir. Este é o horário sagrado para o jantar estratégico. Não é sobre fazer uma refeição mínima, mas sim completa e equilibrada. Metade do prato com vegetais, 1/4 com proteína magra e 1/4 com carboidrato integral. O segredo aqui é a combinação que promove saciedade prolongada sem sobrecarregar o sistema digestivo, e uma regra de ouro: líquidos apenas 100 calorias durante a refeição. Água com gás com uma fatia de limão é ideal. No T-120, 2 horas antes de dormir, iniciamos a transição de luz. Esta é uma das etapas mais críticas e negligenciadas. Você vai trocar toda a luz branca ou azul por luz ambar ou quente. Se possível, use um dimmer ou ajamor. Nas telas, ative imediatamente o filtro de luz azul. Por que isso é tão crucial? Porque a melatonina começa a sua ascensão neste momento, e a luz errada pode sabotar completamente esse processo natural. Estamos protegendo a produção de insulina ao respeitar o ritmo do seu relógio biológico. Quando chegamos no T-90, 1h30 antes de dormir, é hora de preparar o terreno. A cozinha precisa ser desarmada. Pia limpa, bancadas vazias, lixo fechado. Tudo o que possa te tentar deve sair do campo visual. Este é o momento de criar um script mental claro. A cozinha fecha em 30 minutos. Essa declaração simples prepara seu cérebro para a transição que vem a seguir. O T-60 é um marco decisivo. A cozinha fecha oficialmente. Ação concreta: apague as luzes da cozinha, deixe a porta semi-fechada, regra não negociável, nada sólido após esse horário, apenas água, chá sem cafeína ou água com gás. Para tornar isso tangível, sugiro usar um timer de 60 minutos ou até mesmo uma etiqueta com laboratório fechado. Essa externalização do compromisso transforma uma intenção vaga em uma realidade física. O T-45, 45 minutos antes de dormir, implementamos o ritual anti-estresse. Escolha uma entre 3 opções simples: um banho quente de 10 minutos, a técnica de respiração 4-7-8, 4 segundos inspirando, 7 segundos segurando, 8 segundos expirando, ou alongamentos leves. O objetivo é claro: baixar os níveis de cortisol para reduzir drasticamente a chamada fome emocional. Este é o antídoto contra o estresse acumulado do dia. O T-30, meia hora antes de dormir, é o momento de zerar as telas brilhantes. Troque TV e celular por atividades analógicas, leitura leve, escrever algumas linhas num diário ou ouvir um áudio relaxante com a tela virada para baixo. Simultaneamente, prepare o quarto, totalmente escuro, temperatura entre 18 e 21 graus, silêncio absoluto. Se seus pés ficam frios, use meias. O conforto térmico é crucial para um sono reparador. Chegamos então ao T-15, 15 minutos antes de dormir, onde aplicamos o teste decisivo da fome real versus compulsão emocional. A pergunta-chave é fome no estômago ou é a cabeça pedindo dopamina?
Se for fome real, aquela sensação física genuína, a opção é única, uma pequena ceia de até 150 calorias, preferencialmente proteína com fibra, como o iogurte grego natural com meia fruta ou um ovo cozido com uma fruta pequena. Consumo na cozinha, sem telas, em no máximo 10 minutos. Se não for fome real, a resposta é água morna ou chá e direto para a cama. Finalmente, T0, dormir. Celular no modo avião ou não perturbe, luz total blackout ou máscara nos olhos e um mantra mental de 10 segundos. À noite o corpo repara, não processa comida. Esta reprogramação mental é tão crucial quanto as ações físicas. Casos reais, quando o laboratório fecha para sempre. E este protocolo não é teoria, é realidade transformadora. Conheci uma mulher de 42 anos que chamarei de Carla, não para proteger sua identidade, mas porque sua história é a de milhões. Ela chegou até mim após anos de dietas fracassadas, convicta de que tinha falta de força de vontade. Todas as noites, entre 22 e meia-noite, ela entrava no que chamava de modo zumbi. Comia sem fome, sem prazer, apenas por um impulso incontrolável. Seu laboratório noturno estava em pleno funcionamento há uma década. Carla iniciou o que chamo de mini-experimento das 7 noites. Não era uma transformação radical, apenas o protocolo básico que acabei de descrever. Na primeira noite, ela quase não resistiu à vontade de abrir a geladeira às 22h30, mas seguiu a árvore de decisão. Bebeu água, esperou 10 minutos, percebeu que era ansiedade, não fome, e foi para o banho quente. Na manhã seguinte, pela primeira vez em anos, acordou sem aquela sensação de culpa e inchaço. A grande virada veio na quarta noite. Por volta das 21, ela sentiu aquela famosa fome de lucidez. Não era emocional, era física, genuína. Seguindo o protocolo, preparou o iogurte grego com morangos, comeu conscientemente na cozinha escura e surpreendeu-se ao perceber que após 10 minutos estava satisfeita. O que antes seria o início de uma compulsão, tornou-se uma refeição estratégica. Ao final das 7 noites, algo extraordinário aconteceu. Seu peso tinha diminuído apenas 1 quilo, mas a verdadeira transformação foi a paz noturna. A compulsão noturna, que parecia uma sentença eterna, tinha sido quebrada. Para crises inevitáveis, desenvolvemos uma árvore de decisão que ela podia aplicar em 30 segundos. Quando a vontade surgia, a primeira pergunta era sempre: bebi água e esperei 10 minutos? Se persistisse, é fome no estômago ou na cabeça? Fome real significava ceia proteica leve. Fome emocional significava banho ou respiração. A simplicidade era a chave. Em momentos de crise, complexidade é inimiga da execução. O kit de emergência que montamos para Carla era básico, mas eficaz. Iogurte grego e ovos cozidos na geladeira, frutas lavadas à vista, 0 ultraprocessados em locais de fácil acesso. Para viagens, ela levava máscara de olhos e tinha um plano para pedir quartos longe de elevadores e cozinhas de hotel. O ambiente, ela descobriu, era metade da batalha. E como medir o progresso além da balança? Criamos um sistema simples de 1 minuto por dia. Escala de fome noturna de 0 a 10. Registro de beliscadas, sim ou não. E energia ao acordar. A meta semanal era clara. Pelo menos 70% das noites sem beliscar e redução de 2 pontos na escala de fome. O que começou como um protocolo tornou-se um novo normal. O laboratório noturno que operava há 10 anos estava finalmente fechado. A reprogramação final acontece quando o corpo aprende a dormir em paz. Quando você fecha o laboratório noturno, algo mágico acontece. O relógio biológico deixa de ser seu inimigo e se torna seu maior aliado. A rotina noturna se transforma num ritual sagrado de autocuidado, não de restrição. O peso some naturalmente quando o corpo finalmente pode se dedicar ao que foi desenhado para fazer à noite: reparar, restaurar, renovar. Esta é a reprogramação final. Aceite o desafio das 7 noites.
Comente Laboratório Fechado se você fecha comigo hoje. Sua jornada para a paz noturna começa agora.